Bom, doutor Leonardo Capotin, quais são as novidades que o senhor traz para falar de jovens aqui nessa nossa mesa de café da manhã? Bom, a Mocidade da Lagoinha está cada dia mais crescendo e alcançando novos objetivos, né? E uma coisa que nós estamos fazendo agora é o nosso projeto Missão Jovens, que é um projeto onde nós estamos indo atrás daqueles que um dia estiveram na igreja e hoje não estão mais, que um dia estiveram na comunhão, estavam bem, mas hoje estão afastados, né? Não estão mais ali dentro, junto conosco, na nossa mocidade. E é tão interessante a gente perceber que a maioria dessas pessoas que estão distantes, elas querem voltar, elas têm a sede por voltar. Então, esse projeto é ir atrás da pessoa mesma, fazer uma visita na casa dela, bater na porta, de porta em porta, entregando para ela um presente para ela saber que nós não nos esquecemos dela, que ela é importante para a gente quer ela de volta. E é tão interessante a gente ver essa sede do pessoal, que a gente começou a fazer o levantamento dentro da mocidade mesmo, com a fichinha aqui do projeto Missão Jovens. E essa ficha aqui eu achei ela muito interessante. Esse aqui, cadê a câmera? Qual câmera? Pode essa ser. Aqui? Pode ser, aí. Essa aqui, ó, é uma jovem que ela estava afastada e ela mesmo pediu, pelo amor de Deus, Me visitem. me visitem. Eu dançava na igreja, eu era líder de célula na igreja e eu quero voltar, eu quero estar junto. E nós vamos lá, nós vamos bater na porta da casa dela, vamos entregar Agora, um presente uma coisa pra ela. interessante, não? O jovem, quando ele entra num empreendimento, quando ele entra numa questão, ele se envolve, ele abraça aquilo de todo o coração. Mas, ao mesmo tempo, também, se ele encontra alguma outra coisa que o chama a atenção, que desperta nele algum desejo, um tipo de sentimento, ele faz uma troca, assim, muito facilmente, ele transita muito facilmente entre duas opções, né? É porque ele sempre vai querer aquilo que está mais em destaque. É engraçado que o jovem, ele procura o que está no top. Então, o que tiver no top, o que tiver na frente... É igual, melhor celular, né? Melhor celular. roupa. Se o Twitter tá bombando, então vamos pro Twitter. Todo mundo, Twitter. Facebook agora tá bombando, então todo mundo pro Facebook. Vai ser alguém gritando aqui. E aí vai, né? Agora, uma das causas que a gente percebeu de muitas pessoas que estavam conosco ali na igreja e hoje não estão mais, isso de forma geral nas igrejas evangélicas, a frase, muita frase assim do que eles falavam, falando do porquê estavam afastados, nós vimos que dentro havia uma desilusão. Eu comecei a perceber isso. Muitas pessoas desiludidas, decepcionadas com coisas dentro da igreja, com pessoas, ou com a sua maneira de viver. Mas, de certa forma, lá no fundo, a maior decepção deles era com Deus. E exatamente por causa disso eu comecei a escrever e escrevi esse livro, que é o livro que a gente vai dar de presente para eles, chamado Desiludido com Deus, que fala exatamente sobre essa questão. São pessoas que um dia andaram, mas elas olharam para Deus e esperavam alguma coisa de Deus e aquilo ali não aconteceu. Mas isso não se deve ao fato de que talvez elas não tenham tido realmente uma experiência com Deus? Assim, porque... Em muitos momentos, sim, porque elas esperavam, em muitos momentos a pessoa esperava uma resposta de um ser humano, esperava uma resposta de um líder, alguma coisa assim, e não obteve aquela resposta do líder, ou aquele bom tratamento daquele líder, e ela joga isso para Deus, dizendo assim, Deus permitiu isso. Pois é, então o cara vai para a igreja não é buscando uma experiência com Deus, mas é com o ambiente, é com o terceiro. Exatamente. Porque se busca uma experiência com Deus, não tem como ser frustrado. Não tem como. É exatamente esse ponto que a gente vai tratando no livro. Às vezes Jean e Léo, eu penso, porque às vezes tem algumas situações na vida que é assim, o rapaz ele chega a uma igreja e ele tem algumas expectativas acerca de Deus, né? E eu já percebi muito, estive estudando muito sobre isso e é até bom você me dizer, porque incrementa os meus estudos, né? De que o jovem hoje ele está mais decepcionado com instituição, denominação, líder, e isso depois resvala, é claro, na pessoa do próprio Jesus. E você não acha também que, não somente, às vezes a pessoa até teve encontro real com Jesus, só que ela sai completa, ela entra numa instituição ou qualquer lugar que as pessoas, de alguma maneira, frustram. A gente teve um contato com uma jovem há pouco tempo atrás, uma menina que buscava o Senhor, busca o Senhor, só que assim, ela pegou tanto aquela coisa da igreja, de uma situação que falaram com ela, acerca de algo que estava acontecendo na vida dela pessoal, que ela falou assim, agora, para onde eu corro, se lá também não me aceitam? Então, assim, ela meio que entrou numa paranoia, dizendo, eu posso ir para a igreja, eu não posso ir para a igreja. É o novo convertido buscando informações. Então, às vezes, também pode ser que seja um novo convertido que teve uma desilusão
e que tem procurado Jesus de alguma maneira, gritado para que a mocidade chegue até ele. Pode ser isso também ou não? Pode ser isso, com certeza. Porque, de certa forma, a gente sempre vai buscar um outro culpado sem ser a gente. Tem um provérbio, que eu até fiz um vídeo lá no meu site sobre ele, que é um provérbio que diz assim, que o homem insensato, ele pela sua insensatez, ele arruína a sua vida, mas se ira contra o Senhor. Então, a gente sempre vai colocar a culpa ou no outro ou em Deus, que a gente vai querer tirar a culpa da gente. É a mesma coisa que Adão fez. Quando ele pecou, viu que tinha feito a coisa errada, viu que a vida dele estava arruinada, e Deus pergunta para ele, Adão, o que aconteceu? Ele diz, a resposta de Adão foi, Senhor, a mulher que tu me deste, ou seja, eu não. Nem respondeu o que aconteceu, já respondeu. Que o Senhor me deu, né? Eu não tenho nada com isso. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas vão atribuindo responsabilidades ou culpa para quem realmente não é culpado. Eu fico pensando, dentro disso que o Maurício está falando aqui, eu acho muito polêmico esse assunto, eu sei que eu vou tomar pedrada de todo lado, mas eu penso o seguinte, quando o indivíduo ele tem uma experiência com Deus de verdade, eu acho que o indivíduo não se afasta, não. Eu não estou aqui defendendo nenhuma linha teológica, não quero entrar nesse mérito, mas estou falando de experiência realmente com Deus. Quando o indivíduo tem um encontro com Jesus de verdade, porque uma coisa, a pessoa, por exemplo, você pensa nos discípulos de Jesus, né? Vamos falar aqui que eu esqueci, Judas. Judas, ele estava com Jesus, caminhou com Jesus e traiu Jesus. Pois certamente ele não teve um encontro com Jesus de verdade. Tomé, num dado momento, não teve, Pedro, até um certo momento, não teve, e aí a gente não consegue nomear tantos outros, assim, com muita clareza, que não tiveram encontro com Jesus. Então, eu sou muito, assim, de crer que se a pessoa teve, de fato, um encontro com Jesus, então ele está firmado naquilo que a gente chama da rocha, né? Agora, se ele só foi para a igreja, se ele só faz parte do grupo, se ele ouve aquilo ali, se ele até se emociona em alguns momentos com algumas situações, mas se ele não interioriza aquilo, se ele não passa a viver a partir daquilo, então ele não teve encontro. Então ele acaba o quê? Tendo experiências com o ambiente, com as situações, com exatamente. As pessoas, mas com Jesus não. Porque, veja, é muito difícil alguém que tem um encontro com Jesus de verdade tomar um outro caminho para a vida. É porque a pessoa se sente constrangida pelo amor do Senhor. Sim. Até um dos objetivos desse livro, ele leva a pessoa a querer mais de Deus, ele leva a pessoa a ter um encontro com Deus de verdade. Tanto que no final, de propósito, a gente colocou um Novo Testamento ali, um CDzinho, um CD do Novo Testamento em MP3. Por quê? Exatamente o objetivo, ele vai todo canalizando para que a pessoa se volte para a palavra, se volte a ter um encontro real com Jesus, a saber que Deus não é aquilo que ela imaginou, que ela colocou na cabeça dela, não. Deus fez isso, ou fez aquilo outro comigo. Porque ela simplesmente se chegou num ambiente e disseram para ela alguma coisa a respeito de Deus, que não é verdade, ou demonstraram para ela nas atitudes, uma atitude que ela interpretou que era uma atitude de Deus, mas a gente vai levar ela a conhecer o Deus verdadeiro. O Deus que quando você conhece, você nunca mais quer se afastar dele, você nunca mais quer abandoná-lo. Entra até uma questão que eu lembrei de um versículo bíblico. Eu acredito, assim, é claro que respeito a opinião de cada um aqui, mas eu acredito que a pessoa pode ter uma experiência com Deus, mas ela deve seguir alguns princípios para não se afastar, porque senão a Bíblia não diria aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Né? É claro que a pessoa que tem experiência com Deus, que está ali e está buscando sempre andar com Deus, é muito difícil ela se afastar. Mas se ela der uma brecha, se ela de repente falar, não, hoje eu não vou na igreja não, eu estou aqui em casa mesmo, daqui eu adoro a Deus, eu continuo crendo em Deus, mas se ela não tomar esse cuidado, ela pode se afastar. Né? Pode. Ela pode, porque aí ela vai esfriando, né? Ela vai esfriando do ambiente, ela vai esfriando da intimidade com Deus, ela vai se esfriando dessa busca a Deus, né? O que nos afasta de Deus é o pecado. Exato. Muitas vezes, por falhas, todo ser humano é falho, né? Então, por falhas do ser humano mesmo, às vezes se prega uma coisa errada. Uma coisa que diz assim, vem para Jesus e sua vida vai ser um mar de rosas. Eu creio na cura divina, eu creio que Deus pode curar, eu creio no poder de Deus e oro por cura e creio, já vi muitos milagres de Deus acontecendo. Só que é errado a gente dizer que só porque uma pessoa está fazendo tudo certo, que nada de errado vai acontecer na vida dela.
Paulo estava fazendo tudo certo e foi apedrejado. Jesus estava fazendo tudo certo e foi crucificado. Então, não é porque uma pessoa está fazendo tudo certo que coisas ruins Claro. não podem chegar a acontecer na vida dela. A diferença é que nós temos Jesus. Então, mesmo nos momentos ruins, nós somos alegres, nós somos felizes, porque sabemos que temos um Deus que cuida de nós, apesar de qualquer E circunstância a que a gente obediência passa. é pelo amor, né? Eu obedeço a Deus porque eu amo. Não porque Exatamente. aquilo Quero vai me receber. trazer benefícios. É o que A eu- motivação é É o que eu estava diferente. falando para os jovens há uns sábados atrás, lá no culto da mocidade. Estava falando para eles, gente, tem muita gente que está querendo viver uma vida de santidade para poder ter uma vida fácil. Está assim para Deus, Deus, ó, eu estou santo, viu? Então o Senhor me dá um carro, me dá uma casa, me faz eu passar na faculdade, quero um salário de 12 mil reais, porque eu estou santo, viu, Deus? E para o azar de todo mundo, Deus conhece os corações e esquadrinha os pensamentos. Ou seja, Deus sabe as motivações.